A nova era do Renascimento se inicia, onde conceitos e informações serão transmitidos numa velocidade nunca antes vista. E antes de falar sobre a minha experiência, eu quero agradecer a todos e tirar o chapéu por terem feito parte aí da minha jornada. Foi super importante, né? Em si, eu agradeço a todos aqueles que fizeram parte disso. Se não fosse vocês, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? E vamos lá. O que eu quero aqui é poder elevar, nem que seja em 1% ou 0,01%, a humanidade para frente. Eu quero empurrar a humanidade, nem que seja 1 milímetro para frente. E é por isso que eu vou trazer alguns conceitos aí que eu aprendi, né? E devo repassá-los para que vocês compreendam, né? Essas questões de consciência superior, Gaia, tudo nesse sentido eu vou esclarecer aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu, como um discípulo e um aprendiz eterno, eu quero comentar sobre alguns autores e personagens que fizeram parte aí em si da minha inspiração. Um deles, por exemplo, é Platão. E o que eu gosto de comentar em Platão? Eu gosto de comentar sobre a alegoria da caverna. Em si, a alegoria da caverna e o mundo das ideias. Ele tenta explicar o mundo das ideias, né, Platão, através da alegoria da caverna. Enfim, resumidamente, para vocês compreenderem, tinham algumas pessoas presas, né, acorrentadas dentro de uma caverna, e é o que eu poderia dizer que são as pessoas aqui na Matrix, né, pessoas acorrentadas na caverna, observando sombras e acreditando que aquelas sombras eram a verdade. Enfim, teve um que foi lá e desbravou a caverna e conseguiu sair da caverna, conseguiu enxergar a luz, conseguiu enxergar a fonte e conseguiu enxergar a realidade. É um resumo bem rápido aí para você entender a analogia da alegoria da caverna, né? E por que eu falo sobre isso? Para que você compreenda, né, um pouco mais aí do conceito. Quando Platão comenta sobre a alegoria da caverna, ele fala sobre o contato com a consciência superior, né? Então a gente vai destrinchar aí e eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu fiquei procurando, tentando entender. Me coloquei no lugar da pessoa lá na caverna para tentar entender como que eu iria quebrar as minhas correntes. E uma das formas que eu encontrei, e foi só assim que eu consegui me conectar com a consciência superior, foi através da carta de tarô de Sun. E o que eu quero que vocês entendam e fique bem claro aqui na carta em específico, eu gosto da tradicional, eu vou colocar aí para vocês observarem um pouco mais. Eu gosto da tradicional porque ali você consegue assimilar os conceitos em relação a tirar as suas correntes, porque a Matrix ela coloca você numa caixa, numa corrente, você tem que tirar essas correntes. E por que a carta, o Sol em específico, ele traz esse aspecto? Porque imagina que quando você era criança, nesse caso, você não tinha nenhuma corrente. E para você se conectar com a consciência superior, você tem que ter a capacidade de se lembrar de quando você era uma criança, né? Para alguns isso pode ser um pouco difícil, não tenha memórias o suficiente, mas um exercício que faz muito sentido e eu consegui trazer aí na minha experiência
você vai e conversa com a sua mãe, com algum parente seu que lembra como que você era na infância e tenta recordar alguma memória que você não tenha. Aquilo vai trazer algum aspecto simbólico para você, alguma questão em relação à sua imaginação, enfim. Você precisa se desacorrentar, né? Por isso que a carta em específico, o Sol, ela traz esse poder de você se desprogramar, de você se desacorrentar da Matrix, né? Enfim, isso daí é o que eu posso comentar, assim, quando eu entrei em contato com a consciência superior, foi em si a melhor experiência do mundo. Por quê? No meu caso, eu senti, assim, uma capacidade de me conectar com o universo e não só isso. Imagina que durante o período eu senti uma compaixão extrema, né? E também eu me senti um milionário, né? No sentido de que, pô, eu fui abençoado nesse sentido, um milionário nesse caso sem ter R$ 1. E é disso que eu falo. Isso é realmente riqueza. É você receber uma resposta daquilo que, teoricamente, muitas pessoas não acreditam, nunca tiveram um contato real mesmo daquilo, daquela experiência. E quando eu senti isso, foi uma compaixão extrema, me senti muito abençoado no sentido desse aspecto, né? Quero que vocês entendam um pouco. E o que nós podemos falar em relação aos gregos? É o que os gregos chamam de eudaimonia, né? A felicidade. Quando você encontra a acha, ou a fonte, ou a luz, é literalmente isso que acontece com você. Você se sente feliz sem ter nada. Isso é riqueza de verdade, né? Enfim, comentamos aí um pouco de Platão em relação à alegoria da caverna, né? E outro personagem que eu quero que vocês compreendam, para que vocês entendam como que foi esse boom para eu chegar até lá, foi Fidípides. Através de Fidípides eu consegui manipular a questão do elemento do fogo que você tem interno. E por que eu quero que vocês entendam de Fidípides? A história dele é muito bonita, no sentido de que, imagina que na Batalha de Maratona, os persas estavam em vantagem contra os gregos e tinham combinado onde que os gregos, dentro de 3 dias, eles queimariam a cidade para que os persas não profanassem os seus templos. Enfim, por acaso, os persas perderam a batalha e Fidípides tinha como obrigação correr até a cidade para que eles não queimassem tudo aquilo. E o que eu quero que vocês entendam do sentimento de Fidípides, do sentimento do fogo, da chama, né? Da chama em si e específico, é o quê? Que quando Fidípides corre, dentro dele geram emoções, porque imagina, você correndo para avisar com a sua maior velocidade possível para as pessoas que vocês venceram, e dentro da sua cabeça passa sentimentos onde que, por exemplo, você fica imaginando que eles vão destruir a cidade onde você nasceu. Eu gosto de comentar, eles vão destruir a Esparta de Fidípides, mas não necessariamente que ele era um espartano, e sim que vão destruir toda aquela glória, toda aquela honra que ele conquistou, toda a sua infância iria ser destruída. Então, por ter essa questão de querer proteger a sua Esparta, de querer proteger a sua cidade em si, Fidípides corre com esses sentimentos para que ele consiga chegar lá o mais rápido possível. Porém, aqueles sentimentos tomam ele, né, em si, e ele vem a falecer. Nesse caso, ele corria diversas vezes, porém nessa ocasião em específico, ele veio aqui para dar essa última palavra: vencemos. Vencemos a guerra, não destruam a nossa cidade. Em si, esse é o sentimento que vocês vão ter que ir aos poucos integrando, né? Eu quero que vocês compreendam um pouco disso, porque isso daí vai fazer parte
para vocês compreenderem a jornada dos elementos em si. Fogo, água, terra e ar, para que a gente consiga aí fazer uma experiência incrível aí com vocês também. Jesus Cristo. O que eu gosto de comentar sobre Jesus Cristo? Imagina que é o seguinte, a forma como ele foi criado foi uma forma, assim, em específico, que você observa, né, em alguns aspectos. Por quê? A compaixão, né, dele foi extremamente grande. Por isso que ele conseguia se conectar com a natureza. Porque a mesma natureza ela tem uma compaixão extrema pelos seus filhos. A Gaia, ele tinha uma conexão com Gaia e sua consciência, e ele conseguiu se sobrepor aos véus. Quando você acessa a consciência superior e você tenta começar a compreender a consciência de Cristo, você vê que você não chegou em nenhum por cento do que ele chegou. No sentido de que os yogis indianos que hoje habitam a Terra, eles não conseguiram nem chegar perto do que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu colocar uma frequência de compaixão tão grande por aquilo tudo que ele amava, que fez com que ele fosse um pontífice, né, entre a Terra e os céus. Porém, ele tinha tanta compaixão que ele estava muito bem ancorado em relação à Terra para que ele pudesse vir a ter a capacidade aí que ele teve, uma consciência e compaixão que não tem como você descrever tão facilmente, tá? Isso daí é o que eu gostaria de comentar também na nossa jornada. E Dante, eu gosto de chamar ele de o primeiro pontapé do Renascimento, né? É ali onde que acontece a First Epoch, onde as ideias, o conhecimento, as informações começam a ser difundidas de uma forma que você não tem compreensão. E nesse caso, Dante, por quê? Na Divina Comédia, em Dante, ele comenta sobre o inferno, o purgatório e o céu. A capacidade dele de sobrepor as informações, de ter acesso a tanto conhecimento, de conseguir juntar tudo isso, começa a criar na minha cabeça uma imagem de que alguém estava conversando com ele, de que tinha realmente uma consciência superior ali guiando ele, né, sobre tudo que ele comenta. Então é uma riqueza de detalhes que você começa a se perguntar de onde vem tudo isso, e nem a ciência consegue explicar isso. Por isso que Dante, na Divina Comédia, ele se encontra ali em contato constante com a consciência superior, né? E ele é o pontapé inicial da revolução em relação ao Renascimento. E outro que eu gosto de comentar, Leonardo da Vinci. E o que eu gosto de comentar em Leonardo da Vinci? É o homem vitruviano, tá? O homem vitruviano, em específico, ele é muito importante. Porque imagina que é o seguinte, eu irei citar ele mais para frente também em Nietzsche, o homem vitruviano, porque ele é importante. O que o Da Vinci queria deixar de legado ali para que as outras pessoas compreendessem? Que você tem que ter uma estética. E eu não estou falando de estética de beleza, eu estou falando de uma estética em relação à simetria, em relação ao equilíbrio. Por quê? O equilíbrio é aquilo que conduz a sua energia pelo seu corpo. Por exemplo, em relação aos chakras. Então, os chakras são os pontos onde que as energias fluem em relação ao seu corpo, e quando você tem uma simetria, você tem aí uma capacidade maior de se equilibrar aí em relação ao contato com a consciência superior. Você precisa disso. E por que eu vou comentar sobre isso? Imagina que assim, você bebe, por exemplo, água num copo comum, né? Então tá, eu bebo água num copo comum, porém vinho você bebe no mesmo copo que água?
Não, você não bebe vinho no mesmo copo que água. E por que eu comento sobre isso? Imagina que o seguinte, imagina que a estética, o equilíbrio, a simetria é o seu copo. Então, quanto mais você vem a conduzir ele, o seu copo, quanto mais você forjar ele, mais bonito ele vai ficar, no sentido de que mais belo, mais próximo aí de um cálice, para que você tenha um líquido mais refinado dentro do seu copo. Nesse sentido, as musas, eu quero que você compreenda isso, as musas elas não derrubam vinho num copo simples. Essa é a questão que Da Vinci tenta trazer aí como legado. A musa ela não vai dispersar um líquido refinado dentro de um copo simples. Você tem que ir aos poucos se lapidando, entende? Nesse sentido, é o que o homem vitruviano traz e é o que a gente vai compreender aí mais pra frente. Beleza? Outra coisa. Leonardo da Vinci, ele, nas suas obras, eu vou colocar uma aqui em específico, ele tem uma que aponta para os céus. Enfim, essa é uma obra que sempre ficou na minha cabeça porque Leonardo da Vinci, ele tem essa obra que aponta para os céus. Imagina que é o seguinte, dentro do âmago dele, dentro do coração dele, ele entende que a consciência superior fala com ele através da sua criatividade em relação ao quê? Em relação aos céus. Ele acredita que a consciência superior ela vem dos céus. Por isso que nas suas obras, aquele sorriso de deboche é porque ele tem esse sentimento, né? Que sabe que alguma coisa se comunica com ele através dos céus, digamos que essa é a consciência superior que nós comentamos também em Dante, né? E o que eu quero que vocês observem num contexto geral. Aqui, imagina aqui o seguinte, a consciência superior, ela é como se fosse uma obra de arte, tá? E por que eu comento que a consciência superior é como se fosse uma obra de arte? Imagina que esse é o nosso olho e nós iremos olhar aqui nessa placa de Peter, né, a obra de arte que em si é a consciência superior. Todos esses personagens, todas essas pessoas, aos poucos, eles vão relatando com fotos e filmes o que é a consciência superior. Enfim, o que aqui você precisa compreender que aos poucos essas obras elas têm essas questões cruzadas em relação a elas. Então, o que isso significa? Quando as pessoas relatam aqui sobre a consciência superior, é o que a consciência queria conversar com elas, né? O que a consciência queria passar para elas, entende? E esse caso, a nossa obra de arte aqui, nosso filme, ele vai começar a ser cada vez mais pintado. Porque eu comento sobre o Leonardo da Vinci e a obra de arte. Imagina que é o seguinte, um quadro, ele não consegue ser pintado por completo, todo de uma vez só. Aos poucos você vai pintando esse quadro. É isso que Da Vinci ele faz, né? Tanto é que várias obras dele ele demora para pintar. Então, aos poucos, Leonardo da Vinci ele vai completando esse quadro. E a mesma coisa com a consciência superior. A consciência superior ela é essa obra de arte, né? Que aos poucos, com o conhecimento, nós iremos preencher ela, para que você consiga enxergar realmente que existem questões que são cruzadas, né? Questões cruzadas que eu comento é que existe alguma coisa que se comunica conosco de uma certa forma e tem alguma questão em relação a similaridade, né? Então você observa similaridades entre Platão, você observa similaridades entre Leonardo da Vinci, enfim, entre Dante, e é isso que eu quero que vocês compreendam melhor, né? Nós iremos comentar sobre isso e agora eu vou falar sobre Thomas Hobbes. E o que eu gosto de falar de Thomas Hobbes? Em específico, eu gosto de falar sobre o Leviatã. O resumo, para que vocês entendam, o Leviatã é que tem um organismo
dentro de um outro organismo. Nós somos um organismo e o sistema é um organismo maior, né? Ele comenta sobre isso porque a minha tese em específico, para compreender o mundo, é a síntese da natureza e seus organismos vivos. Nesse caso em específico, ele traz literalmente isso, que nós somos um organismo dentro do sistema que é um outro organismo. Enfim, por isso que eu gosto de comentar sobre ele, porque vocês vão começar a compreender o porquê ele também está em contato com a consciência superior, né? Enfim, aqui eu gosto, e a gente vai comentar também sobre Isaac Newton. Isaac Newton tá lá andando, e eu quero que vocês entendam que Isaac Newton, ele sempre foi muito religioso, ele tá lá andando, e aí, bum, tem a sua epifania. E nesse caso, Isaac Newton, ele tem a sua epifania, vê a maçã caindo e, pum, descobre a gravidade. O que vocês precisam entender? Isaac Newton, ele estava andando, né? E aí, a frequência dele começa a aumentar porque ele anda. E o que vocês vão entender é o seguinte: imagina que você está aqui. E aí, o mundo das ideias, ele se encontra aqui. Quando você entra em movimento, o fato de você entrar em movimento melhor assimila a sua capacidade de desenvolver as suas ideias. Você vai perceber isso facilmente, porém, com o tempo, você consegue chegar numa consciência superior, que seria o mundo das ideias. No caso dele, ele veio e teve a epifania para comentar sobre a gravidade, aquilo que ele tanto tentava entender. E também eu quero que vocês entendam o seguinte: ele entende sobre a gravidade, entende sobre isso, e aqui ele tem a sua ideia. Porém, você observa o que? Ele estava em busca de um equilíbrio entre o seu corpo e a natureza. Em contato com a natureza, ele recebe essa energia, essa ideia, para que ele consiga desenvolver. E não só isso. Isaac Newton, ele era uma pessoa muito estudiosa e ele era um fã de corpus hermético, tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Ele comenta que dentro do corpus hermético tinham sabedorias que ele compreendia, não compreendia, né? E sabia que aquilo lá era algo muito profundo. Ele comenta sobre essas questões, né? Depois pode procurar na literatura dele, que existiam conhecimentos profundos que ali ele não conseguia compreender, mas ele tinha uma suposição de que realmente aquilo existia, tá? Enfim. Outra coisa, eu quero que vocês compreendam aqui sobre Nikola Tesla, tá? Nikola Tesla. O que vocês precisam entender? Aqui, o principal ponto é Energy, Frequency and Vibration. Aqui Tesla, ele comenta que se você quer entender o universo, você precisa compreender as questões de energia, frequência e vibração. O seu DNA, ele é literalmente composto de luz, sons e palavras, tá? Isso é o que está codificado dentro do seu DNA. Então, teoricamente, ele comentava um pouco sobre essas questões em relação a isso. Isso daqui é uma analogia que eu fiz em relação ao que o pensamento dele traz. E não é só isso. O que é importante, e vocês já viram e todo mundo comenta e ninguém sabe explicar, é o triângulo do 3, do 6 e do 9. Aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: ele, de forma velada, eu não sei se ele tinha consciência sobre isso, ele de forma velada, ele explica o que é a Trinity. E por que ele explica o que é a Trinity? Primeiramente, o que eu estou abordando
não é a instrução formal, é a educação real. E eu quero que vocês entendam a diferença entre educação real e instrução formal. Isso é o que a biologia comenta hoje. Essa é a instrução formal. Aqui está o seu pai e aqui está a sua mãe. Certo? Essa é a instrução formal onde que a elite quer que você fique preso. Aqui é a dualidade. E o que seria a Trinity? Em relação ao triângulo do 3, do 6 e do 9. Aqui está seu pai, aqui está sua mãe e aqui é Gaia, a mãe natureza, tá? E aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre Gaia, mas aqui é um conceito que você precisa compreender. Então, você não está mais olhando pela dualidade, você está olhando pela Trinity. Aqui é seu pai, aqui é sua mãe e aqui é Gaia. Para você nascer, existe a necessidade de que você tenha duas partes. A parte de cima é do pai. O pai, ele é responsável por entregar as questões de expansão e poder. E a mãe é responsável por entregar as questões de profundidade, inteligência, espiritualidade, criatividade e também contato com a mãe natureza, né? Então imagina que é o seguinte, para vocês compreenderem isso, é uma árvore. Eu vou colocar um exemplo aí para vocês. A parte de cima é o pai e aqui a outra parte, que seria a mãe, né? Que seriam as raízes, é a parte da mãe. Então, é como se fosse um gráfico, né? Você olha aqui como se a parte daqui está aqui, parte da mãe essa aqui, parte do pai essa aqui. Aqui é para você compreender como que você nasce. E por que eles comentam sobre Matrix? Matrix não é onde nós estamos presos. Também é. Mas eu quero que vocês entendam. Matrix, o nome originário significa útero, que é onde nós nascemos. E aqui você vai compreender uma questão que é super importante. Onde você nasce? Você nasce aqui, na 4ª dimensão. E por que eu falo 4ª dimensão? Tá? Você vai compreender e você vai ver que faz sentido. Imagina que é o seguinte, eu vou explicar isso de outra forma, através de um diagrama de Van Euler. Imagina que aqui é seu pai, aqui é a sua mãe e aqui é Gaia. Você nasce da junção entre esses 3 elementos. Você nasce aqui. Por isso que você está na 4ª dimensão. Por isso que você precisa entender. Aqui é uma cor, aqui é outra e aqui é outra. Se você soma 3 cores diferentes, vai fazer a mesma cor? Não. Então, você automaticamente nasce na 4ª dimensão. Isso aqui é educação real. É o que vocês precisam compreender para poder se conectar com Gaia e também com a consciência superior. Beleza? Eu quero me aprofundar também, porque como eu acessei a consciência superior e também Gaia, eu quero que vocês entendam uma coisa. Gaia. Aqui eu vou destrinchar um pouco da consciência de Gaia para vocês. Imagina que é o seguinte, da mesma forma que você tem a sua mãe, Gaia é a sua, digamos que é a sua segunda mãe, aquela que faz com que você venha a nascer, porque você nasce em relação à Terra por 2 motivos. O primeiro motivo, seu pai e sua mãe, eles precisavam que você nascesse, tinha alguma coisa que estava entrelaçado, que quando você veio ao mundo, eles queriam que você trouxesse, que você entregasse, por isso que você nasceu. E 2, você tem um contrato com a mãe natureza. Pelo fato de você nascer e ela te dá a vida, ela também tem algumas questões em relação aos contratos que você tem que entregar para poder conseguir, nesse caso,
expandir sua consciência, é como se fossem suas obrigações, você veio por um motivo, tá? Então você veio por dois motivos, pelo motivo do seu pai e pelo motivo da sua mãe. Tanto um quanto o outro, ele tende a te puxar em relação a isso. E por que eu quero que vocês entendam Gaia? Imagina que é o seguinte, sua mãe, imagina que você tá lá na sua cama, sentado, depressivo, triste com a vida. E o fato que você está triste com a vida, a sua mãe observa e ela fica, poxa, eu criei meu filho tão bonito, tão belo, eu não quero que ele fique preso ali no quarto, triste. Esse sentimento, ele também é o mesmo para a mãe natureza. A mãe natureza, ela não te criou para que você fique preso dentro de casa, ela não te criou para que você fique chorando, para que você tenha essas emoções, sentimentos ruins. E o que acontece? Esses sentimentos ruins, essas questões de emoções, elas são absorvidas pela mãe natureza. Como você está em constante contato com ela, a consciência dela, ela existe. E o que eu quero que vocês entendam sobre isso? Imagina que você é um universo, né? E aí você manda informações de sentimentos, não tô conseguindo fazer isso, aquilo, enfim. Você manda esse sentimento para Gaia. Gaia, em específico, ela absorve esses sentimentos. Só que imagina que é o seguinte, são 8 bilhões de pessoas mandando sentimentos de, por exemplo, medo, de, por exemplo, incapacidade. Gaia começa a absorver tudo isso. E Gaia, ela começa a ficar triste. Enfim, o que acontece nesse caso? Quando você manda esses sentimentos para Gaia, Gaia começa a memorizar e colocar tudo isso dentro do seu hard drive, no seu HD. Ela colocando tudo isso no HD dela, ela começa a ficar sobrecarregada. Gaia começa a ficar sobrecarregada. E qual que é a forma que Gaia em si, a mãe natureza, ela tende a se descarregar? É bem simples. O que acontece? O campo eletromagnético é o que protege nós, seres humanos. Quando Gaia começa a ficar triste, absorver muito desses sentimentos, eletronegatividade, só que a eletronegatividade negativa, eu quero que vocês compreendam isso, né? Então, quando ela começa a absorver essa negatividade, ela começa a sobreaquecer o seu sistema. E quando ela sobreaquece o seu sistema, a primeira questão que ocorre é que o seu escudo, a sua proteção eletromagnética, ela começa a ficar diminuída, né? E aí você tem aí o Sol, que consegue fazer com que as rajadas de vento solar afetem com maior profundidade nós aqui na Terra. E não só isso, eu quero que vocês entendam que o fato de que Gaia está sobrecarregada, qualquer outra forma dela também liberar esses sentimentos, porque é como se ela fosse um processador, uma consciência, um organismo com uma consciência. Como que ela libera essa energia? Através de tsunamis, terremotos, enfim, todos esses vulcões que começam a vir a ter essa erupção, é porque Gaia em si, ela está tentando se expressar de alguma forma. Essa é a única forma que Gaia consegue liberar esses sentimentos, porque dentro dela está tudo começando a sobreaquecer. Por quê? Por causa que tem o sentimento de 8 bilhões de pessoas que estão sobrecarregando o seu sistema. Isso é importante porque você entendendo esse conceito de Gaia, você também consegue ajudar Gaia. Como? Você tem que ir na natureza e brincar com a natureza, trazer sentimentos positivos para a natureza. E eu não estou falando viajar, eu estou falando no seu redor, ali onde que você nasceu. Porque imagina que ali onde que você nasceu é onde que você tem as suas raízes mais fincadas,
né? E nesse caso, você consegue transmitir maiores vibrações com Gaia. Então, se por exemplo, você não está na cidade onde que você nasceu, então você tirou as suas raízes que teoricamente você veio para entregar, digamos que nesse sentido, aonde que você vai colocar suas raízes com maior vigor, onde você nasceu, onde você passou sua infância, onde você passou a maior parte do tempo da sua vida. É ali onde você vai conseguir recuperar em relação à força de Gaia. Você vai na natureza, você anda ali por onde que você mora, enfim, e fala, toda essa energia eu estou entregando a Gaia, e sem querer nada. Assim você consegue se conectar com Gaia e também com a consciência superior. Porque imagina que quanto mais profundo você estiver, mais alto você vai conseguir chegar. E é assim que você consegue contemplar não só a consciência de Gaia, mas também o mundo das ideias. Beleza? Eu queria passar esse conhecimento